porque o delegado Rodrigo Moraes Fernandes, que investigou a facada de Adélio Bispo em Bolsonaro, vai assumir a diretoria de inteligência da Polícia Federal a partir de janeiro. Fernandes foi responsável pela primeira fase das investigações do atentado a Bolsonaro em 2018. O policial concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho no ataque. Ana, apesar das investigações terem sido concluídas, né, essa é uma história que ficou ainda muito mal contada, né? Mal contada e muitos eventos ainda sem explicação, né? Como, por exemplo, o nome do Adélio na Câmara dos Deputados no dia do atentado, no dia que ele tentou assassinar o candidato Jair Bolsonaro, o nome dele estava lá, né, nos documentos de entrada e saída da Câmara. Isso nunca foi explicado, nunca foi explicado. E nós vamos, aos poucos, aí, nos tornando uma nação sem explicação para algumas perguntas, né? A eleição vai ficar sem explicação, por exemplo. As Forças Armadas pediram, primeiro foram convidadas, né, para fazer parte do tal Comitê de Transparência Eleitoral, convite feito até pelo ministro Barroso. Aí as Forças Armadas, né, mostram um relatório, gostaríamos de algumas explicações, né, explicações pertinentes de técnicos experientes, e deram de ombros também. Então, estamos nos tornando um país sem explicação, e como o prefeito muito bem colocou, um país que não está respeitando, não é a dignidade do seu povo, não está respeitando a Constituição, não está respeitando as leis. É um futuro aí muito nefasto, viu, Paula? Porque o que nós estamos vendo nas últimas semanas, aquele sistema podre que nós vimos, que tinha como um elo a administração petista, corrupção, lavagem de dinheiro, abuso de autoridade, tráfico de influência, tudo isso agora parece que ressuscitou e vem se retroalimentando, e aqueles que, por força das leis, em algum momento foram expurgados, tirados do contexto justo da nossa realidade, até pela própria Lava Jato, por exemplo, e forças policiais como a gloriosa Polícia Federal e a transparência que no momento o Brasil pensou que teve, hoje esse sistema começa a trazer essas figuras do pântano de novo para dentro do pântano para que elas sejam protegidas. Silvia, a gente acabou de comentar aqui, diretor da Polícia Rodoviária Federal, fã de Fidel, e agora a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal conta com um delegado que investigou Adélio Bispo. E aí? Olha, veja, Paula, em primeiro lugar, eu acho que cargos de delegados, né, esses cargos não tem nada a ver com ideologia política, isso devia passar muito longe da ideologia política, mas o que a gente vê, sim, é um movimento claro de um lado, afastar todo mundo que participou da Lava Jato, sejam delegados, seja no âmbito do Ministério Público, tirar de cena e trazer justamente aquele grupo que era anti-lavajatista e colocá-lo, aparelhar toda a máquina, e especialmente a Polícia Federal, que vai cumprir, que vai executar os mandados lá na ponta. Eu não conheço o trabalho do delegado Rodrigo Moraes Fernandes, nada contra ele. Mas, em relação ao caso Adélio Bispo, a facada do dia 6 de setembro de 2018, que marcou aquela eleição, mais um daqueles casos que a política no Brasil se mistura com a polícia, andam juntas na mesma sessão, na mesma página do noticiário, como jamais deveria acontecer, é um caso que ficará para sempre na memória do Brasil. Assim como um de um outro prefeito que foi assassinado numa cidade e que era do PT também. São casos que também não podem ser comentados, porque esse caso da facada do Adélio, por exemplo, foi alvo de censura prévia no Brasil pela Justiça Eleitoral de um documentário da Brasil Paralelo. Aquele documentário que a voto da ministra Carmen Lúcia, ex-cala-boca, já morreu, que disse censura, mas vamos lá, né? Dessa vez a gente vai censurar só um pouquinho, só até o final da eleição, só até o segundo turno. Agora, se você perguntar, e quem mandou matar Marielle Franco? Você seguramente será elogiado. Você vai ganhar muitos seguidores progressistas. Até porque agora, inclusive, o tema volta à tona porque a irmã dela foi nomeada ministra do Lula.
E aí, Fiuza, essa história da facada do Adélio tem várias pontas soltas e, como bem lembrou o Silvio, o documentário A Facada de Bolsonaro, da Brasil Paralelo, mostra algumas teses ali que me parece que não foram bem investigadas, não foram a fundo, né? Você apresentar uma conclusão no prazo que foi apresentado de que o Adélio agiu sozinho. Esse delegado está indo para o departamento de inteligência, né, da PF, então ele deve ter uma inteligência fora do comum, sobre-humana, para concluir com tanta rapidez que o Adélio agiu sozinho, como já lembrou a Ana, com o nome colocado aparentemente como um álibi entre os visitantes da Câmara dos Deputados no mesmo dia, com ajudantes aparentemente na cena do crime, como se vê nos próprios vídeos, com meios que ele não tinha aparentemente como obter, meios de comunicação, de hospedagem, etc. Rapidamente advogados acorrendo em sua defesa. Então, acho que foi, de fato, uma conclusão relâmpago, né? Assim, se for realmente uma inteligência, é uma inteligência sobre-humana. Agora, nós estamos vendo que é uma indicação do chefe da segurança do Lula, né? Então, assim, o chefe da segurança do Lula é outro que tem um mérito extraordinário, porque o Lula é um homem que não pode andar na rua. O Lula é um homem que, pelo que ele fez com o país, ele não anda na rua. Esse cara foi eleito presidente da República. Olha o tipo de coisa que o país está querendo brincar. Então, o Lula não anda na rua. O Lula é detestado no Brasil. Apareceram os eleitores dele, majoritários, né, que a gente não consegue ver em lugar nenhum, mas o fato é que quem garante o Lula não é a sua credibilidade, é a sua segurança, a ponto aí de o chefe da segurança estar indicando um delegado para um cargo importante na Polícia Federal. A lamentar o seguinte: a Polícia Federal, uma instituição fundamental na democracia brasileira, uma instituição de ação memorável na Operação Lava Jato, de inteligência, de verdadeira inteligência, de coragem, de argúcia, aparentemente sendo aí tomada, né? Sendo tomada por aqueles donos, né? Por aqueles feudos. Então, é curioso, né? Quer dizer, de fato, vem da segurança do Lula, né? E o Lula falava que era o homem dos livros, aí apareciam aqueles seguranças armados, né? Pesadamente com livros, né? Só que não. Então, é todo um Estado indesejável, é todo um Estado de instituições, novamente, né? Como já vimos no país ao longo de muito tempo, sendo tomadas aí por interesses que não são confessáveis, e isso aí não tem como terminar bem. E aí, Augusto, sua análise sobre esse nome indicado para assumir um cargo de inteligência na Polícia Federal? Bom, o PT, o Lula, né? O Lula manda no PT. O PT, o Lula, ele está mostrando que o seu projeto é aparelhar até as forças que têm armas, até as instituições que são armadas. Ele pretende aparelhar a Polícia Federal, pretende aparelhar o Exército, pretende aparelhar tudo o que ele esqueceu ou não tentou aparelhar, e por isso foi lamentado pelo José Dirceu. O José Dirceu, numa entrevista concedida há mais ou menos 2 anos, 1 ano, né, Silvio? Ele falou que os erros que, na opinião dele, foram cometidos pelo PT nos 13 anos em que esteve no poder. O mais grave, não promoveu oficiais simpáticos ao partido, né, que ele considera simpáticos ao partido, e que estão distribuídos pelas 3 armas. Oficiais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, deveriam ser promovidos a brigadeiro, almirante e general. Estão tentando. Polícia Federal. Lembramos aqui, o Alexandre de Moraes impediu que o presidente Bolsonaro nomeasse um superintendente da Polícia Federal, que é uma atribuição do presidente da República. Não, ele está ligado ao presidente. Você nomeia pessoas que você conhece suficientemente para achar que vão ter um bom desempenho. Ponto. O Alexandre de Moraes não deixou. Foi esse, aliás, o erro original
do governo Bolsonaro, que permitiu que o Alexandre de Moraes, que estava medindo a temperatura da água, mergulhasse, né, em águas turvas, aí, e nelas está ainda agora e ali pretende continuar. O Zé Dirceu disse também que ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. Para tomar o poder, você tem que ter o apoio de instituições ali que controlam, que tem poder de polícia, tá? Ou que tem tropa. É o que eles estão tentando agora, claramente, na frente de todo mundo e sem que tenha havido a posse. Não está, a posse é no dia 1º, o resto é figuração. E eles estão mostrando a que vieram. É isso que estamos vendo. Quer dizer, o Lula 77, modelo 77, ele vem para fazer o que o modelo 57 não conseguiu, ou não tentou, ou esqueceu de fazer, e ele está fazendo ostensivamente. Ele disse que quer ficar um mandato, nesse tempo ele vai tentar. O Juscelino dizia que ia fazer 50 anos em 5. O Lula quer fazer 40 anos em 4, 400 anos em 4. É o povo que tem de impedir isso aí. É o povo que tem de impedir. O Zé Dirceu não foi o único que disse essa frase, aliás, né? Que eleição não se ganha, Exato. se toma. Tem um outro... Ministro. Uma outra grande autoridade Exatamente. do Poder Judiciário que disse isso. Tomar o poder é coisa diferente, né? Pois bem, o Zé Dirceu é o que formula a política que eles pretendem seguir, a política que eles pretendem seguir. Estou sendo generoso demais. É o plano criminoso, né, que vai orientá-los. O Zé Dirceu é quem formula. É ele que disse, por exemplo, que o Poder Judiciário não é um poder. Deveria ser reduzido aí a uma instituição secundária. Por quê? Porque ele viu primeiro que se você der tantos poderes ao ministro como Alexandre de Moraes, ele se julga monarca. Então poderemos ter aí disputando o poder um monarca e um presidente eleito pela aliança Poder Judiciário, liderado aí pelo Supremo e pelo TSE, imprensa alugada, a velha imprensa, a imprensa mestrada, e a quadrilha de políticos que usa o nome que age como se fosse um partido, mas é um bando de criminosos. As fotos mostram, né? Cada ministro que ele apresenta como o ideal para o cargo, ele é cercado já de gente que você tem de avaliar não pelo currículo, mas pelo prontuário, pela capivara. Fiuza, quer complementar Augusto. o assunto? Diga lá, Ana. Fiuza? Só lembrando que a internet está lotada de vídeos dessa gente pedindo o fechamento do STF, né? E nada aconteceu e não vai acontecer. O que aconteceu com o flagrante perpétuo, essa gente pedindo o fechamento do STF, chamando de covarde, um bando de acovardado. Curioso, né? Tem aquele do Vadir Damus, é um vídeo maravilhoso que precisamos exibir isso aí amanhã, viu, bom? É ele A gente resgata. ensinando, né, assim, dissertando sobre o Supremo para os cúmplices ao lado, e ele foi presidente da OAB, ele já foi. E ele disse, não, o Gilmar Mendes é nosso aliado no momento. Então vamos aproveitar essa aliança para avançar no Supremo. Isso aí é flagrante perpétuo, né? Garante o flagrante perpétuo inventado pelo Alexandre, porque está por aí, circulando pela internet. É o inédito país onde o flagrante perpétuo só vale uma vez. É isso aí. Quer complementar, Fiuza? Não, só estava ouvindo o Silvio e o Augusto falando sobre a coincidência, né, de filosofia do José Dirceu com o Luiz Roberto Barroso, né? Que eleição não se ganha, se toma, ganhar eleição é diferente de tomar o poder. Por uma coincidência, só para arrematar, o Luiz Roberto Barroso concedeu perdão ao José Dirceu pelo mensalão.